Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje, dia 9/10/2023, vamos iniciar nossa aula de número 6 no módulo Elaboração do Orçamento Empresarial. Vamos continuar falando desse tema aí que é tão importante para qualquer empresa, para qualquer negócio e até mesmo para a nossa vida particular. Então, nós vamos hoje dar continuidade no tema. Vamos continuar falando um pouco mais sobre como elaborar o orçamento empresarial. Vou apresentar minha tela aqui para vocês e a gente já vai dar início. Boa noite, Sanilda, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Então vou apresentar minha tela para vocês. Eu enviei até a apostila para vocês lá no Classroom, já está até disponível. A gente vai reforçar o que a gente já falou do orçamento empresarial e vamos trazer um pouco mais assim de informações para agregar mais valor ao conteúdo que nós ministramos para vocês. Então nós falamos aqui já há 6 dias hoje, falando sobre esse orçamento empresarial. Então nós falamos bastante sobre como fazer. Na última aula de sexta-feira, eu trouxe até as planilhas, mostrei até as planilhas para vocês, como que se lança o orçamento empresarial. E o mais importante de um orçamento empresarial não é os lançamentos na planilha, O mais importante é a parte de análise do orçamento, a parte de análise dos dados que estão sendo processados. Então essa é a parte mais importante. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Boa noite, Davi. Boa noite para todo mundo. Então, pessoal, o que acontece? Nós falamos bastante e a parte mais importante da elaboração do orçamento empresarial é a parte de análise dos dados. Então, nós vamos analisar os dados que nós já temos do fluxo de caixa da empresa, criar uma projeção para os próximos meses, ou para o próximo trimestre, ou para o próximo semestre, ou para o próximo ano. Então a gente vai pegar esses dados e vai criar, e a gente vai fazer essa projeção futura do que nós queremos, para a empresa, quais são as metas que nós queremos atingir ao longo aí do próximo ano. Então, o importante é analisar cuidadosamente. Na sexta-feira eu trouxe os dados aqui para vocês. Se vocês não tiveram condição de estar conosco na sexta-feira, vocês podem assistir a aula de sexta-feira, que eu mostrei as planilhas e lá eu mostrei alguns detalhes que são muito importantes. Boa noite, Antônio, seja bem-vindo. Boa noite, professor, tudo bom? Tudo bem, e você? Seja bem-vindo. Tá uma voz forte, Voz de locutor. Ô, professor, obrigado. Eu tinha perdido o microfone aqui, eu demorei te responder aí. Não, tranquilo. Boa noite, Mara. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Como eu estava dizendo a vocês, quando nós falamos do... Deixa eu ver aqui... Deixa aqui... Só um minutinho, pessoal, nós já vamos dar continuidade aqui. Como eu estava dizendo, a parte mais importante, do orçamento, quando nós fazemos a análise dos dados... Tá perdido aqui, tá aqui. Quando nós estamos analisando os dados. Então, é muito importante essa parte de análise dos dados. Por quê?
Se eu faço uma análise errada de alguma informação já presente no fluxo de caixa ou no orçamento anterior, se eu faço uma análise errada, consequentemente, o próximo orçamento também vai ficar errado, certo? E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter problemas sérios com essa parte orçamentária. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, caros colegas. É o mesmo que você, por exemplo, você ganha R$ 2.000, né? E aí você está fazendo uma análise, né, para você fazer um investimento, comprar um carro, uma casa, e aí você faz uma projeção para todo ano. Não, dentro de um ano eu vou conseguir economizar R$ 12.000. Eu vou juntar R$ 1.000 por mês. Então você já fez a sua projeção. Digamos que, se diga de passagem, que você ganha 2.000 e você só vai gastar 1.000 e vai economizar os outros 1.000, certo? Imagine que você fez uma conta errada na hora que você estava fazendo os cálculos e a sua despesa era de 1.200 e não de 1.000 como você imaginou que seria. Quando chegar lá no primeiro mês que você pagar suas contas, vai sobrar R$ 800. Já vai ter problema no primeiro mês que o orçamento tiver em execução, porque você fez uma conta errada lá atrás. E aí você vai falar, caramba, eu queria pagar esse negócio em um ano, mas agora eu não vou conseguir, porque eu esperava dentro de um ano juntar R$ 12.000, mas agora eu vou juntar bem menos, porque eu só vou conseguir juntar R$ 800 por mês, que vai dar a faixa de 8.800. Então eu esperava juntar 12, mas vou juntar 8.800, porque eu fiz uma análise errada, eu fiz uma conta errada. Agora imagina, se para nós, pessoas físicas, fazer uma conta errada vai trazer tanto prejuízo, porque a gente cria uma expectativa na nossa cabeça. Não, com 12 meses eu consigo, né, comprar essa moto. Né, R$ 1.000 por mês, com 12.000 eu compro a moto. Então eu já criei uma expectativa na minha cabeça, eu já fiz planos, né, eu já fiz até viagem com essa moto na minha cabeça, né, já fui para Disney, já fui para os Estados Unidos, já fui para a Europa, brincadeira, gente. É capaz que eu não fui nem na Lagoa Santa, né, que é próximo aqui de São Simão. Mas na cabeça da gente, a gente cria muitas expectativas, né? Eu vou comprar a moto, eu vou viajar para o Rio de Janeiro, eu vou fazer uma turnê aí pelo Nordeste. Então, já está tudo programado. E aí, de repente, eu descubro que eu não vou conseguir comprar a moto em um ano, que eu vou ter que esperar mais uns 3 ou 4 meses para frente, porque a minha despesa é maior do que eu imaginava que ela seria, por conta de uma conta errada que eu fiz. Então vai vir a frustração, eu vou ficar frustrado, né? E é ruim, né? Imagina se para nós, pessoas físicas, é ruim, imagina para uma empresa de grande porte. Aí você vai lá, faz a análise dos dados, faz as contas, organiza tudo, projeta tudo para o próximo ano e de repente o negócio começa a dar furo, porque você fez uma análise errada, porque você fez um cálculo errado. E isso dentro de uma empresa, nós estamos falando talvez de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Imagina uma empresa aí que tem um faturamento anual de 1 bilhão de reais, né? E você está lá fazendo parte de elaborar o orçamento empresarial dessa empresa, né? E aí você, ali por uma falta de atenção, consegue ali fazer uma análise errada de algum dado e esse negócio surge um problema lá na frente tão grande. Até você conseguir explicar, criar um plano de ação para regularizar, para organizar essa situação, traz muito sufoco, fica muito ruim, né? Com certeza pessoas serão advertidas verbalmente, por escrito, pessoas serão mandadas embora. Eu já vi muitas empresas mandar o funcionário embora por conta disso, né? Porque os gestores, os diretores, imagina você projetar 1 milhão de lucro líquido para uma empresa e no final do exercício ela conseguir só 600 mil. E aí eles vão analisar por que só deu esse valor e eles esperavam lá 1 milhão para poder comprar aquela máquina, já tinha até feito o pedido da máquina, agora já estava tudo programado para pagar aquela máquina até no final do ano e agora não vai dar o dinheiro, né? E aí eles vão fazer uma análise aonde está o erro, o que aconteceu,
e aí de repente descobre que foi você que fez uma análise errada, que foi você que não prestou atenção nos dados e ao lançá-los, lançou de forma errada. Então isso traz, né, prejuízos, consequências. Então é muito importante, todas as vezes que vocês forem, se vocês forem trabalhar tanto com o fluxo de caixa, tanto com o orçamento empresarial, tenham muita atenção e muito cuidado. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Obrigada. Olha, Boa noite a todos. os cachorrinhos dela tá bravo lá. É não que eu tô andando na rua. Ah, tá certo. A minha voz está incomodando até os cachorrinhos. Imagina meus alunos, hein? Misericórdia. Brincadeira, gente. Então, a gente tem que ter muita atenção e muito cuidado, tá? Então, se vocês forem trabalhar nessa área financeira, redobre os cuidados, porque isso pode trazer consequências para vocês. Aqui nós vamos reforçar um pouco, né, o conhecimento sobre a elaboração do orçamento financeiro. Boa noite, Andréia, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Obrigada. Mas antes da gente continuar aqui, boa noite, Vitória, seja bem-vinda. Antes de dar continuidade aqui, vocês viram aquela notícia lá sobre Israel? Gente do céu, o que é aquilo? Eu estava vendo alguns vídeos sobre aquele massacre lá. Meu Deus do céu, o que é aquilo? É o fim do mundo, hein? É a volta de Jesus, né? É cada Vocês, dia mais próximo. vocês viram aquilo lá, gente? Crianças presas em gaiolas. Agora, agora Muito triste, começou né? mesmo, né? No mundo inteiro, né? É. Guerra, a força da natureza, né? Aqui no Brasil também, coisas que a gente nunca viu, já tá praticamente no quintal da gente. É verdade, hein? Misericórdia. Que nós possamos, né, aí orar, né, pelas essas pessoas, porque é muito triste, né? A gente tem filhos. Imagina você acordar pela manhã, uma bomba caindo dentro da sua casa, É, destruindo tudo que realmente. você tem em poucos segundos. Meu Deus do céu. Muito triste a situação de Israel. E agora dos palestinos também, né? Porque, querendo ou não, todo mundo sofre, né? Por mais que muita gente não é aliado, né, ao grupo né, ao grupo que está fazendo os ataques, às vezes está lá, mas não é aliado ao grupo, mas mesmo assim sofre as consequências, porque está vivendo naquele ambiente. É muito doloroso, gente. Nós possamos interceder aí e pedir a Deus misericórdia por esse povo, porque a vida deles está muito difícil. Se a nossa não está fácil, imagina a deles. Assim, né, professor? Caiu uma bomba, assim, é uma coisa que infelizmente acontece. Morrer todo mundo ali é difícil. Agora, imagina uma criança sobreviver ali queimada vendo pai e mãe mortos. Ah, mas eu gosto nem de falar nisso. As crianças presas nas gaiolas, sabendo que o pai e a mãe morreu, e os caras rindo ao redor da gaiola. Gente, que Deus tenha misericórdia, né, desse pessoal, para que cesse, né, isso aí. Deus me livre, misericórdia. Bom, vamos voltar aqui para o nosso tema, que é tão importante, né, e vamos dar continuidade. Quando nós falamos de orçamento empresarial, o Sebrae ele tem um estudo sobre a maioria das empresas, né, das pequenas empresas. Como vocês sabem, o Sebrae ele ele é um grande parceiro do microempreendedor. Então ele tem um contato muito grande com o microempreendedor. Então nós temos muitos estudos trazidos aí pelo Sebrae que mostram, né, o que apontam algumas falhas que levam esses empreendedores a não conseguirem tocar os seus negócios. E uma das falhas, das grandes falhas que os empreendedores cometem é exatamente a parte financeira do negócio. As pessoas, muitas vezes, né, os empreendedores,
eles têm ideias brilhantes, são ideias fantásticas. Eles começam um negócio com uma ideia, né, e o negócio tem assim 1 milhão de chances para dar certo, mas não dá certo por conta da parte financeira, né? É onde o microempreendedor mais erra, é na parte financeira, porque ele não consegue organizar a vida financeira para que a empresa dele prospere, para que o negócio dele prospere. Então ele começa muito bem, geralmente a pessoa começa um negócio. Existem várias formas de começar um negócio. Algumas pessoas começam um negócio com um acerto. Ele sai da empresa, né? Por exemplo, é mandado embora da empresa, muitas vezes acontece isso. Principalmente nesse período de pandemia, muitas pessoas foram mandadas embora. E ainda está acontecendo muito, né? Tem muita gente sendo mandada embora, porque tem muita empresa fechando. E essas pessoas pegam o dinheiro de FGTS e abrem o próprio negócio. Então imagina, a pessoa pega lá, nem aquele dinheiro sofrido, às vezes ele trabalhou 12 anos em uma empresa, recebe ali 25 mil reais e fala, não, vou montar o meu próprio negócio. E monta o negócio, né? E o negócio tinha 1 milhão de chances para dar certo. Mas aí, poucos meses depois, o negócio dessa pessoa fecha, porque não consegue mais manter o negócio, né? Quando esse dinheiro acaba, o negócio vai junto. E aí é que entra o grande detalhe, né? A parte financeira de uma empresa, ela é muito importante, né? Eu gosto muito de ministrar um tema chamado empreendedorismo, mas dentro do empreendedorismo também eu gosto de falar muito dessa parte financeira, do fluxo de caixa, do orçamento empresarial, né? Para que o empreendedor ele saiba que ele pode sim montar um negócio, pode montar um negócio a partir do nada, né? Tem pessoas que começam a vender água no semáforo e de repente o cara monta um negócio e prospera na vida. E muitos não conseguem, não porque não são tão inteligentes quanto os outros, ou não teve ideias brilhantes, não tem ideias brilhantes, são inteligentes, mas não tem o conhecimento necessário para fazer ali a administração do dinheiro. Tudo que entra, tudo que sai, né, os impostos. Muita gente acha que pagar imposto é ruim e ele não vai pagar, então ele fica sonegando imposto. O que que acontece? Principalmente uma empresa pequena que está começando agora, que vai precisar de crédito, que vai precisar de financiamento. Aí muitas vezes ele não faz o faturamento certo, ele não lança ali as despesas corretas, ele não lança o que ele compra, o que ele vende, vai lançando ali pelas metades, em pequenas partes, né? Vai burlando ali o sistema. E aí ele precisa, por exemplo, de um financiamento para poder dar uma alavancada no negócio dele e ele não consegue. Exatamente porque ele fugiu, às vezes, de pagar alguns impostos ali, mas ele também não conseguiu fazer uma movimentação financeira suficiente para poder conseguir um empréstimo, para poder investir no negócio dele, para poder ter uma renda melhor futuramente. Né? A gente sabe que existe aí várias formas, né, de uma empresa sobreviver a esse mercado tributário. Né? Porque a tributação do governo ela é muito árdua para o empreendedor. Então a gente fala que o empreendedor, para poder crescer no Brasil, ele tem que ser um super empreendedor, porque a taxa tributária é muito alta e oscila muito. Às vezes você dorme é, pagando 10 mil de impostos e acorda pagando 12. Né? E isso é muito ruim para o empreendedor, porque ele não contava com aquilo ali. E aí é um imposto a mais. Aí ele tem que mexer ali em todo o estoque dele, fazer ali alguns ajustes de preço para ele poder sobreviver. E aí o que que acontece? Quando a pessoa tem uma empresa pequena, ele não atenta para esses detalhes, né? Para esses impostos, para essas onerações. E às vezes aumentou o imposto sobre o preço da mercadoria ou sobre o preço dos insumos que ele gasta para produzir, e ele está ali, né, vendendo a mercadoria do mesmo preço e pagando impostos mais altos, mais caros, e está saindo do bolso dele ou da empresa dele e ele não está percebendo. Então, por isso que a gente tem que ter muita atenção com os dados. Se você
tem um negócio, tem uma empresa, ou você pretende montar um negócio, e eu sugiro para vocês que se vocês têm interesse, têm vontade de montar um negócio, vá em frente, né? Monte esse negócio, não deixe isso para lá não. Às vezes você tem uma ideia brilhante, né? De repente você tem algo na sua cabeça que você deseja fazer, e aí você fica assim, naquela insegurança, não sei se eu faço, não sei se eu não faço. Gente, monte aí o seu negócio, monte a sua empresa, comece a trabalhar, mas atente para os detalhes. Se você tem interesse, por exemplo, você vai montar uma empresa, você vai usar o capital próprio, mas você tem interesse em crescer a empresa. Não, eu vou usar o capital próprio para eu poder montar o meu negócio para daqui 6 meses eu conseguir um financiamento. Trabalhe para conseguir o financiamento. Não fica preocupado em esse negócio de fazer, eu estou pagando imposto para o governo. Preocupa com isso não. Tenta colocar uma margem para você não ficar no prejuízo, né? Uma margem ali que cobre as despesas, que cobre os impostos e que sobra um pouco para você. E outro detalhe muito importante que o empreendedor ele erra, quase todos cometem o mesmo erro. Ele monta um negócio e aí a empresa começa a vender, por exemplo, ele comprou 10 mil de mercadoria, aí ele começa a vender aquela mercadoria, né? Começa a vender aquela mercadoria, aí ele vende, por exemplo, 2.000 reais num dia só daquela mercadoria. Ao invés dele pegar os 2.000 reais, né, subtrair dos 2.000 reais as contas a pagar, né, os insumos que ele vai gastar para produzir a mercadoria novamente, ele acha que os 2.000 reais é dele. Ele já pode pegar os 2.000 reais e ir pro boteco, tomar uma cerveja, comer um espetinho, porque naquele dia ele ganhou 2.000 reais. E aí muitos fazem isso, né? Ele pega o dinheiro, coloca no bolso, fala, não, ainda tem muita mercadoria, eu tô de boa, agora eu tô crescendo, a minha empresa tá de vento em popa, eu posso gastar esse dinheiro com o que eu quiser. E aí que é um pecado mortal para a empresa dele. Porque a empresa dele precisa de quê? Investimentos. Toda empresa em fase inicial precisa de investimentos. Imagina, as empresas grandes precisam de investimento, mais ainda as pequenas, as que estão iniciando. Se ele pegou ali 2.000 reais no dia, ele tem que subtrair todas as despesas, ele tem que subtrair o valor dos insumos que ele gastou para produzir ou, né, do preço ali que ele comprou aquela mercadoria. E aí vai sobrar um pequeno valor. O que ele tem que fazer com esse valor? Guardar esse valor no caixa. O dinheiro não é dele, o dinheiro é da empresa dele. Mas a empresa é minha, o dinheiro é meu. Não, não é. A empresa é sua, mas o dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa. E se o dinheiro for seu, a sua empresa vai morrer. A sua empresa vai falir. A sua empresa vai quebrar. Ela não vai suportar. Entende? Então, o dinheiro é da empresa. Aí eu posso fazer o que, professor? Então, já que eu peguei o meu dinheiro, investi nessa empresa e agora o dinheiro é da empresa, o que eu faço para sobreviver? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um salário para você. Agora pense comigo, uma empresa em fase inicial tem condição de pagar um salário alto para os seus funcionários, para os seus colaboradores? Não, ela não tem. Tá? Então você vai ter que entender que você vai trabalhar na sua empresa e você vai ter que começar com um salário um pouco mais baixo. Eu vou tirar o mínimo aqui para minha sobrevivência. Inicialmente, eu sei que a minha empresa precisa mais do que eu. Então eu vou tirar aqui para minha sobrevivência o mínimo, vou tirar R$ 1.500, né? Esse vai ser o meu salário durante um ano para que a minha empresa possa crescer. Então eu vou trabalhar durante um ano ganhando R$ 1.500, que vai ser o meu salário. Então você faz o seu salário. Aí você organiza as finanças da empresa para que o dinheiro que sobra no caixa você vai fazer novos investimentos na própria empresa. Então você vai comprar um novo computador, vai montar uma sala de escritório, vai investir em um novo freezer, vai investir em um bebedor de água, né? Vai investir em infraestrutura. O dinheiro é da empresa. Muita gente comete essas falhas. Muita gente peca na hora de desenvolver, na hora de investir no negócio. E aí por isso que
né? A gente sabe que aí que 80%, 79, 80% das empresas que abrem com ideias brilhantes, elas fecham. Aí, menos de um ano de abertura. Então, elas fecham exatamente por conta dessas falhas. E quando a gente fala, né, da elaboração do orçamento empresarial, a gente está falando de fazer essa programação financeira, de organizar a vida financeira da empresa. Então, se eu estou montando um negócio, eu preciso organizar a vida financeira da empresa, porque é a vida financeira da empresa que vai fazer com que a minha ideia brilhante, né, se torne uma realidade. Então, se eu não trabalho a parte financeira, a minha ideia brilhante não vai dar em nada. Vai ser simplesmente uma ideia que nasceu e que morreu em muito pouco tempo. Então eu preciso organizar parte financeira. Ah, professor, mas como que faz esse negócio? Gente, não precisa você ser uma pessoa formada, não precisa ser uma pessoa muito bem instruída. Você precisa anotar, ainda que seja num caderno. Ainda que seja num caderno, a pessoa está começando agora, não tem condição de pagar uma pessoa para ajudar, anota num caderno. Eu conheci um senhor, agora recente, eu fui lá em Rio Verde. Ele tem uma ferragista, uma pequena ferragista. Uma pequena assim, não tá tão pequena não, já tá bem evoluída a ferragista dele. E aí eu fui até a ferragista dele para comprar algumas coisas que eu estava precisando. É um vedacalha, eu fui lá comprar um vedacalha. E aí eu conversando com ele, aí eu pedi o produto, ele me vendeu o produto. Aí ele foi lá no caderno, um caderno desses cadernos de matéria bem grande. E aí ele foi lá na onde tinha o produto. Aí lá tinha a quantidade de produto no estoque. Ele foi e abateu a quantidade de produto do estoque no caderno e colocou a quantidade que ele tinha lá na frente e colocou o valor do produto que ele vendeu. Eu fico olhando e falei, tá vendo? Às vezes a pessoa não é instruída, talvez não tem condição de pegar um computador, desenvolver uma planilha no computador, né, fazer uma planilha no Excel. Às vezes a pessoa não consegue ter um software ali na empresa dele para fazer esse trabalho. Ele faz manual no caderno, né? Os turcos, eles fazem isso também no caderno, maioria. Vai lá no cadernão dele, né, capa amarela, as folhas já estão até amareladas e coloca lá, né, o valor da mercadoria, quantidade que tem no estoque, né, o tempo que ele está vendendo e anota tudo ali. E loja, é engraçado que a única dificuldade do turco é que ele compra muito, ele compra à vista e, por exemplo, ele não acompanha muito bem a inflação. Então ele fez uma compra para passar 2 anos. Então a mercadoria dele, ele já jogou o valor de compra e o valor, né, que ele vai ganhar em cima da mercadoria, já faz o valor de venda. E aí ele não muda o preço mais, ele vai ficar os 2 anos naquele preço, até acabar o estoque. Quando estiver acabando, faltando um para acabar o estoque, ele vai comprar novamente. Então essas lojas de turco, geralmente, o preço em muitas mercadorias são defasados. É lógico que inicialmente o valor dele sempre é maior. Por exemplo, se ele vai vender uma mercadoria a R$ 10, no concorrente dele a mercadoria é 9, inicialmente. Só que com o passar do tempo, a mercadoria dele fica com preço defasado. E a mercadoria do concorrente já está lá em cima, porque o concorrente está acompanhando ali a inflação, a taxa Selic, o dólar, enquanto ele está lá, né, no preço fixo, desde quando ele comprou a mercadoria. Por isso que é engraçado, a gente às vezes chega em algumas empresas, aí você olha assim, principalmente onde tem muitas ferramentas, empresas de autopeça, assim, que esse pessoal mais antigo, esse pessoal que não usa o sistema, aí tem peças lá que está custando a metade do preço, né, que você pagaria numa outra loja. Né? Só tem que tomar cuidado para a peça já não estar vencida. Às vezes são peças ali de borrachas, as borrachas já estão ressecadas porque já venceu, o tempo de vida útil ainda está lá no estoque. Né? Exatamente porque anota no caderno. Então pode observar que a tecnologia também é uma aliada muito forte, muito poderosa para o comerciante. Então, se você usa a tecnologia, se você usa o lado financeiro, trabalha ali bem o lado financeiro, a sua empresa tem tudo para crescer. Mas, né, se nós
não usarmos a tecnologia, se nós não usarmos, não organizarmos a parte financeira, dificilmente a empresa vai fluir. A tecnologia nem tanto, a tecnologia ela te ajuda a ganhar dinheiro, mas a parte financeira é essencial. Essa não pode faltar, né? Porque muita gente sobrevive sem tecnologia, só anotando ali no cadernão de folha amarela, mas sobrevive, vai embora, né? Tem muita gente que sobrevive dessa forma e flui, consegue manter o negócio aberto, né? Mas a gente sabe que aquela pessoa que usa tecnologia aliada ali juntamente com uma parte orçamentária bem feita, o comércio dele tem uma tendência muito grande de ser 10 vezes melhor, né, do que aquela pessoa que ainda está ali no caderninho, né, anotando no caderninho. Exatamente por conta dessa oscilação de preço, né? E principalmente na época aí de pandemia, nossa Deus do céu, os preços foram lá para cima, né? Aí o que acontece? A empresa que acompanha a inflação e taxa Selic, os preços foram lá em cima, mas logo depois que passou a pandemia, muitas mercadorias, os preços começaram a cair novamente. Aí o que acontece? Aquele que anota no caderninho ainda está com o preço lá em cima, né? E aquelas empresas que faz rotatividade dos produtos já baixou o preço. Aí ele fica perdendo a concorrência. Exatamente porque ele ainda está com preço, né, de um ano atrás. E aí o negócio, os preços, houve oscilações. Então acontece muito isso. Aí quem não tem um sistema, quem não trabalha com um sistema, acaba ficando prejudicado nessas questões. Observem que o tanto que é importante o orçamento empresarial, o fluxo de caixa para uma determinada empresa. É muito importante, gente. Desde o início da empresa, desde uma empresa pequena até as maiores, né, as gigantescas, todas elas têm que estar atentas, né, têm que estar de olhos ali no fluxo de caixa. Tem que ter esse negócio, se não ter, não funciona. A gente tem que estar atento a essas questões, a esses detalhes, porque é a partir desses dados que nós vamos conseguir, né, fazer aí novas projeções, novos investimentos, novos planejamentos futuros para a empresa. Então é muito importante, né? A gente tem que ter, por isso que tem, né, as pessoas, os analistas, né, que ficam lá diuturnamente observando, né, a parte financeira da empresa, como que tá, se pode comprar, se não pode. Geralmente a gente tem um departamento financeiro que cuida das finanças da empresa. E aí tudo tem que ser, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai comprar, a gente tem que ir lá primeiro para saber se tem orçamento, se dá para comprar, se não dá para comprar, se autoriza a compra, se não autoriza, né? Aqui nós temos a colega a Sanilda, que trabalha nessa parte aí, financeira, né, Sanilda? Como que funciona lá na usina? Tem que ter essas liberações também ou pode sair comprando tudo lá? Não, não. A gente tem aqui, vou falar de uma maneira geral. A gente faz um orçamento safra, né? No ano anterior. Então, já é gerado aí um orçamento e a gente e depois, quando iniciar a safra, então a gente tem uma projeção de receita e de gastos, né? E ao longo do ano a gente vai, até estou aqui na empresa, inclusive fazendo isso, gerando um previsto realizado mensalmente. E a gente vai acompanhando e vendo o que a gente ainda tem, de uma maneira geral, de saldo para gastar na safra e depois já começa a trabalhar e a gerar também um plano de entre-safra, que é quando a gente está parado, mas tem manutenção dos equipamentos. Então é tudo muito bem organizado. E quando O surge fluxo de assim, caixa realmente ele é a vida, né, do financeiro, o orçamento e o fluxo de caixa, com certeza. então tá aí muito bem colocado, né, pela Sanilda. E quando surge aquela necessidade, aquela necessidade que não está no orçamento, que precisa criar um plano de ação, né, precisa consultar. Exato, exato. A gente trabalha muito aqui, o nosso diretor ele é muito, a gente tem que ter um plano de ação rápido e objetivo, né? De uma maneira que atenda
mas de uma maneira também que não comprometa o fluxo de caixa, né, daquele momento. Não é fácil, mas é onde você busca os parceiros, né, o melhor preço, melhor proposta de pagamento, melhor cancelamento, né, nesses momentos. Tá vendo, pessoal? E é uma empresa grande, né? A empresa que a Sanilda trabalha é uma empresa grande. É uma empresa que tem um faturamento ali de mais ou menos uns 12 milhões por mês, a Sanilda, mais ou menos, faturamento lá. E sobre valores aí eu não poderia falar, professor. Você Não, me assim, pergunta. só assim, por alto, assim, não precisa falar valores exatos. Porque a gente sabe É, que é álcool e açúcar, né? Então tem um é faturamento álcool, alto. tem o faturamento alto, mas também tem um gasto, um Exatamente. desembolso muito grande, até porque também a empresa voltou de uma reativação, um processo de reativação, e isso também demandou muitos gastos. Então, a gente fala que a gente está no ano da transformação. É realmente se virar com o que a gente tem, o momento da baixa do álcool, né, que a gente sofreu com isso, coloca ICMS, tira ICMS, né, então sofreu uma variação grande no mercado, e aí é onde a gente tem realmente uma venda, né, um faturamento, mas também tem uma grande, e a gente sofreu no meio disso também, uma alta no preço do aço, né? De insumos agrícolas, que subiu muito, né? Troca de governo também influenciou, então o desembolso também foi gigantesco. É como você está falando, né? Eu que já trabalhei em empresa pequena, se você souber organizar uma empresa, você consegue organizar uma empresa grande e uma empresa pequena. A metodologia é a mesma, porém, numa empresa grande, as pessoas têm mais mão de obra, né? Cada pessoa faz um setor. Né? Quando a gente tem uma empresa pequena, normalmente um faz o serviço de três, quatro. Mas se você, até tô acho muito interessante, assim, mesmo tendo já trabalhando na área, que tudo é questão de planejamento e de vida também, né? Na nossa vida também, se a gente planejar, colocar tudo no papel, mesmo que você vai pensar, não, então no mês tal, meu fluxo de caixa vai estar furado. Mas aí eu preciso então como que eu vou fazer? Como que eu vou ter uma renda extra? Né? Como que eu vou fazer? A empresa grande também. Então, onde eu vou faturar mais? Vou vender antecipado? Como eu vou fazer para ter um embolso para suprir aquelas necessidades? Já falei demais, né? Não, tá ótimo. É muito bom ouvir você, tá ótimo. Nossa, estamos aprendendo muito aqui com você. É isso, eu gosto muito do que eu faço e tenho acompanhado também o curso. É bom, né? Até para a gente ver atualizado, né? Não, ó, realmente, ó, né? Essas planilhas, o fluxo de acompanhamento, até trago algumas coisas aqui para a minha vida pessoal também, eu sempre coloco tudo em planilha. É muito interessante, muito. Que bom, Sanilda. Muito obrigado pela sua participação. Então, pessoal, é isso. Né? As palavras da Sonilda vêm para complementar aquilo que nós já estávamos falando. Né? E é sempre muito bom a gente ter pessoas, né, que já fazem parte do processo na vida real, né? Ela está trabalhando com isso todos os dias. E não é diferente, como a Sanilda disse, né? A metodologia é a mesma para a empresa grande e a empresa pequena. A diferença é que na empresa grande o processo é descentralizado. A gente fala que é descentralizado exatamente por conta da quantidade de informação que aquela empresa possui. Então, para ficar com uma pessoa só seria impossível. Impossível. Então, a gente faz a descentralização. Então, tipo, 10 pessoas trabalham para atingir um objetivo. E aí a gente consegue, né, chegar a esse objetivo e traçar aí as metas para o futuro. E isso é muito bom. E a gente precisa aprender isso, gente. Essa parte financeira, essa parte de educação financeira, ela tem que fazer parte da nossa vida. Nós não podemos desprezar essa educação financeira, essa parte de projeção,
né, planejamento, organização, como que tá a minha vida financeira, né, como que eu vou fazer, o que que eu vou pagar, onde eu vou pagar, com que vou pagar, né? Tem que sobrar um pouco de dinheiro, como que eu vou fazer para sobrar? Ah, mas são tantas as necessidades. Gente, são tantas as necessidades para todo mundo, para todas as empresas, para todas as pessoas. Todos nós temos sonhos, desejos, vontades, e as nossas necessidades são infinitas. Não adianta. Eu ainda disse numa aula aqui, imagina que o cara tem um capital de 5 milhões. Então o cara é milionário, né? Tem um capital de 5 milhões. Aí o cara tá sonhando com aquele iate que custa 40 milhões. Ele tá sonhando com aquela lancha que custa 10 milhões. Ele tá sonhando em fazer aquela viagem que talvez ele vai gastar ali 150, 200 mil, mas aí ele olha para o orçamento dele e fala, não consigo. Então, todos nós temos necessidades, por mais rico que seja ou por mais pobre que seja. Todos nós temos muitas necessidades, muitos desejos, e a gente precisa o quê? Controlar. Então, eu preciso controlar minhas necessidades, meus desejos. Ali, a Liliane escreveu que está sonhando com o iPhone 15 aqui. Acredito eu que são muitas pessoas, viu, sonhando com esse negócio aí. São muita gente. A gente vê que o pessoal fica doido, né? A gente vê que há muitas necessidades, né? Muitos sonhos, muitos desejos. E a gente quer, né? A gente fica, né, com vontade de comprar aquilo. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que controlar nossos desejos, nossas vontades, né? A gente tem que reconhecer qual é a necessidade que nós conseguimos atender na nossa vida naquele momento. Priorizar. Gente, prioridade é tudo na nossa vida. Na empresa não é diferente. Prioridade. Às vezes você tem um orçamento para a empresa. A empresa ela vai dar um orçamento para cada departamento. Então a empresa, cada departamento ali dentro da empresa vai ter um orçamento baseado naquilo que ela necessita para ela poder gastar durante. Então a gente faz a parte orçamentária e a gente destina um orçamento para cada departamento. E esse orçamento é de acordo com a necessidade daquele departamento. Mas aí o que acontece? Aí aquele departamento, né, aquele setor, ele tem muitas necessidades. E quando a gente olha para o orçamento que a empresa destinou para aquele setor e olha para as necessidades do setor, a gente fala assim, cara, o dinheiro não dá. São muitas as necessidades, nós temos que desdobrar, nós temos que fazer tantas coisas nesse setor que esse dinheiro que a gente tem não vai dar para fazer. Então o que vocês vão ter que fazer? A gente vai ter que priorizar. Então vamos pegar esse orçamento que nós temos e vamos priorizar. O que é mais importante? Por onde nós devemos começar? Né? Para que esse negócio possa funcionar, o que é que nós podemos fazer? A necessidade básica aqui para poder funcionar. Então vamos trabalhar em cima do que nós temos condição de fazer com o orçamento que temos. E é assim que funciona. Nem na empresa é assim, e na empresa grande, na empresa pequena, na nossa vida pessoal também tem que ser assim. Se a gente não conseguir priorizar as coisas que nós queremos fazer, nós vamos ficar perdidos com um amontoado de coisas e nós não vamos fazer nada. Então, nós temos que nos reeducar, digamos assim. Né? Não adianta o professor falar aqui, te dar 1 milhão de ideias e você não falar assim, não, eu preciso, eu quero isso para minha vida. Então é cada um de nós, né, que temos que nos reeducar, senão não funciona. Pode falar, Celina. Eu falo sempre isso da minha vida. Já trabalho, tem cartão dela, gastos dela, já pago tudo. E aí, a gente vai no negócio e não sabe como fazer. Vou comprar mais mulher, nossa, Sanilda, o seu áudio a gente não está conseguindo compreender. tá me ouvindo melhor
Agora melhorou um pouco. E a gente tem sempre que pensar se a gente precisa. Aí eu realmente preciso disso. Ou já tenho um, só vou agregar mais um. Então, realmente é prioridade mesmo. Ah, não, eu preciso mais de guardar, ou eu preciso mais de pagar aquela conta, ou eu preciso mais de. É prioridade mesmo. Você sempre se perguntar se você precisa na sua vida, se realmente é mais. Só por. Mulher tem muito isso, né? De impulsividade, né? Só um impulso. Emoção. É. É, o emocional, ele é forte, né? A mulher, ela é muito emotiva, né? Ela coloca a emoção nas coisas assim, ela é emotiva. Então, essa emoção, esse momento de emoção é muito bom, gente. Tô dizendo que é uma coisa ruim, não. Só que às vezes, quando nós tomamos algumas decisões no calor das nossas emoções, depois trazem aí as consequências para a nossa vida. Então a gente tem que parar um pouco, né? Não, eu tô emocionado agora, então eu vou, né? Vou ficar um pouco aqui mais calmo, vou pensar um pouco mais. E a dica que eu dou é: nunca tome uma decisão antes das 24 horas. Sempre espere. Não, eu vou tomar uma decisão, não, vou esperar 24 horas para depois eu tomar a decisão. Porque nessas 24 horas, ou você vai desistir ou você vai querer fazer ainda com mais força e com mais velocidade. Uma das coisas, as duas coisas vai acontecer, né? Às vezes não vai nem dormir de noite, vai dar uma dor de barriga, porque a ansiedade vai começar a tomar conta, mas eu tenho certeza que muitas decisões vocês vão desistir, muitas, né? Porque você vai pensar, puxa vida, eu posso fazer isso, mas eu não tenho condição, eu vou fazer isso. Então, a gente tem que aprender a dar um tempo para nós mesmos, principalmente quando é a questão de comprar. Já observaram que as empresas, elas tentam te vender aqui agora? Eles tentam te empurrar um produto aqui agora, né? Eles colocam na sua cabeça que se você não comprar naquele momento, você vai ficar sem. Tomem cuidado, gente, com isso. Esse é uma das armas fenomenal que as empresas usam para poder vender os seus produtos. Isso é uma ferramenta de marketing muito forte que é utilizado pelos vendedores quando querem te vender algum tipo de produto. Então esse negócio de hoje, de agora, né, que você precisa fazer, senão você vai perder a oportunidade da sua vida. Não, gente, não existe isso. Ainda mais quando você tem dinheiro para comprar. Preciane, pode falar. Eu defendo os vendedores. Essa promoção é de última hora. Você vai ganhar 15% de desconto, professor. Só que tem que comprar agora, porque senão você Agora, vai vamos perder. fechar agora. Isso mesmo. Tem uma Só fila hoje de eu consegui esse 500 preço. pessoas aqui na porta da empresa. É comissão, professor? É a vida. É, e é bem por aí. Nós temos uma vendedora profissional aqui. Ela sabe muito bem falar citar aqui alguns exemplos que eu estou falando. Eu também sou vendedor profissional. Assim, e a gente tem, né? Só que assim, eu sou muito sensível assim a questão de, sei lá, de ludibriar as pessoas. E por mais que eu queira ganhar dinheiro, eu não dou conta de fazer isso, né? Eu sempre fui um vendedor assim muito honesto com as pessoas. Assim, nunca pensei muito no que eu ia ganhar. Eu sempre trabalhei muito voltado para o que o meu cliente ia receber ou ia ganhar com aquela compra. Então, se fosse para eu vender para aquele cliente alguma coisa assim e depois para aquele cliente ficar decepcionado com a empresa ou comigo, eu já não conseguia, né? Mas eu já vi muitos vendedores fazerem isso. Eles, né, não importam, muitos assim que não importam muito, né? Ah, você vai levar isso aqui e vai ser uma bênção para sua vida. Você vai já viram aqui não tem ninguém que vende colchão, aqueles colchão magnético não, né, gente?
Tem alguém que vende colchão magnético aqui? Pelo amor de Deus, não me fala não. É porque se tiver eu não vou nem falar. Tem não, gente? Misericórdia. Só em São Simão, professor, o Fábio. A pessoa chega assim, ó. Olha, esse colchão vai sarar a sua vida. Vai tirar todas as suas dores da coluna. Você nunca mais vai sofrer. Você vai ter noites de sono maravilhosas. Eu te vendo esse colchão aqui, você vai pagar apenas R$ 7.000. E eu garanto para você que você nunca mais vai ter dor, porque você vai ter as melhores noites de sono da sua vida. Olha, eu te digo mais. Quando você deitar nesse colchão aqui, você vai voltar a sonhar com os anjos. Você nunca dormiu, nem quando você era criança, igual você vai dormir agora. É Tá para vendo? vender, professor. É o argumento, né? O É, poder de persuasão. se eles não Aí, fizerem isso, não vão vender. Ué. se eu tivesse colchão para vender, eu tenho certeza que algum de vocês aí já tava comprando colchão, né? Porque, né, às vezes as noites não têm sido assim muito bem, às vezes tem sentido algumas dores na coluna, né? E quem não sente dor na coluna? Acho que até criança anda sentindo dor na coluna. Mas, pois bem, vendem. Vendem o produto sabendo que aquilo ali não vai resolver nada. A pessoa vai deitar naquele colchão, vai dormir, no outro dia vai ser duro. Aquele colchão vai ser pior do que o que ele dormia antes. O colchão de palha que ele dormia antes. Não vai resolver o problema dele. E o cara sabe que não vai resolver o problema dele, mas tá vendendo. Pode falar, Daniel. Você falou do colchão, eu lembrei da minha finada avó. O meu avô era delegado, ele era aposentado, não tinha uma situação mal, né? Uhum. Mas, assim, muito. Aí o cara chegou lá e falou para ela: não, a senhora não precisa se preocupar com nada, não. Vamos ligar para o financeiro já vai mandar os boletos. Se a senhora quiser, já desconta na conta corrente da senhora, a senhora recebe em conta, já desconta. E outra, a senhora só vai pagar daqui 2 meses, sabendo que ali é batata, que não vai ter jeito, né? Pegou a velhinha lá desprevenida sozinha. E esse colchão, a senhora liga ele na tomada, ele vai tremer, vai massagear e moço. E minha família, principalmente os mais velhos, morrem de medo de chuva, porque eles perderam um irmão deles lá, um tio meu, que eu não conheci, com 14 anos de idade, com raio. Meu Deus. Eles não saindo para o campo, ele escondeu debaixo do aroeira, e não deu tempo do meu avô gritar, e eles viram meu tio morrer na frente deles. Primeira chuva que deu, professor. Minha avó pegou a faca, foi lá no colchão, arrancou os negocinhos magnéticos, aqueles negocinhos, tudinho. Aí eu falei, vó, acabou o colchão. Ela, não, ele custa 8.000. Eu falei, custa 8, custava, né, vó? Agora a senhora pode pôr um de rata aí. E, e ela, eu vou dormir nem que seja de raiva, Daniela, mas eu vou. Aí mesmo eu tenho um primo que é advogado, ele entrou lá para poder cancelar a venda, que ela já estava com seus quase 70, né? Aí, mas assim, aí fizeram um acordo lá e já bateu um pouco lá, não pagou os 8, não, pagou parece que só 6. Meu Deus, misericórdia. Mas os caras não têm Eles teve dó. dó, não. Se uma velhinha sozinha, eles teve dó, não. Não tem dó, não. É difícil, né? Não tem dó. E aí a pessoa, a pessoa fica acanhada, né? A pessoa às vezes não consegue falar não. Não, eu vou tirar uma ideia com meu filho. Amanhã eu te dou uma resposta. Não, porque amanhã você vai perder um negócio desse, porque amanhã o outro já comprou, porque. Cara, os caras são especialistas. Maria, pode falar, Maria. O Davi, o primo comprou um. O cara falou tanta coisa para ele que era bom, que não sentia nada. Ele usou só uns 4 dias, não aguentou, não, abandonou. A maioria das pessoas não consegue usar, Maria. Não Ele falou consegue. assim, que dando tremer de noite o colchão, aí não dorme de jeito nenhum. Aí dizer que pegou e abandonou, tá lá. Dizer que ia dar até pro filho dele. Tá vendo? Perdeu o dinheiro que investiu. Perdeu, ele pagou 7.000 nele. E se ele tivesse pensado
né? Se ele falasse assim, não, vou pensar 24 horas, depois eu te dou uma resposta. Tenho certeza que ele não tinha comprado. Ele ia Pois, conversar com outras pessoas, ia trocar uma ideia para saber se aquilo funcionava ou não. E aí é onde a pessoa acaba desistindo daquela compra, né? Porque ele pois é, pensa. você vê, ele pagou 7 mil pro Fábio, agora ele vai dar o colchão pro filho dele, perdeu, não perdeu porque tá dando pro filho, né? Mas ele perdeu o dinheiro dele. Por É, mais o que ele dinheiro esteja dando pro filho dele, ele perdeu o dinheiro dele. Ele jogou fora. Talvez se ele pegasse os 7 mil e desse pro filho dele, seria, né, mais bem empregado. Talvez o filho dele fazer algo melhor do que esse colchão. De repente o filho dele vai deitar no colchão e não vai conseguir dormir também. Vai ter que pior, desfazer desse trem. pior que é mesmo, Davi. Então, pessoal, esse é um exemplo, né? Eu quis trazer esse exemplo para vocês quando aqui a gente falou, né, da questão da emoção, da gente fazer, né, ali aquela compra no calor da emoção, sem pensar. Então a gente trouxe esse exemplo para vocês entenderem mais ou menos como que funciona, né? As pessoas que querem vender os produtos deles não estão preocupados com você, eles querem, né, ganhar ali a corretagem e tal, ganhar a porcentagem do lucro, né? Agora, quando a gente trabalha com um produto que realmente atende a necessidade da pessoa, por exemplo, você vai vender roupa, calçada, a pessoa vai lá comprar porque está precisando de uma roupa, né? Tem gente que não precisa não, mas tem gente que está precisando, então você vai atender a necessidade daquela pessoa, vai vender o produto, né? A pessoa vai fazer uma compra ali no supermercado, então você está atendendo a necessidade daquela pessoa. Isso é muito bom, isso é legal, né? Mas quando você faz com que aquela pessoa compre no impulso, sabendo que ela não precisa daquilo e que aquilo também nem vai fazer diferença nenhuma na vida dela, você unicamente quer vender o produto, isso é ruim, né? E muitas das vezes a pessoa toma decisões no calor da emoção e compra, depois sofre porque comprou. Nas empresas não é assim. Na empresa a gente não toma uma decisão no calor da emoção. Na empresa você tem que fazer 3 orçamentos, 4 orçamentos, e aí você tem que analisar qual que faz o preço melhor, se aquela empresa vai ter condição de entregar aquele produto no tempo que você precisa. Entende o quanto é diferente? Né? Aí na vida particular a gente vai lá e na primeira empresa a gente já compra o produto e vai embora. Não, gente, a gente precisa fazer orçamento também. Você vai comprar um medicamento, liga nas farmácias da sua cidade, faz o orçamento primeiro, faz o orçamento em 2, 3, 4 farmácias. Depois você vai e compra naquela que tiver um preço melhor ali para você. Façam orçamentos, porque você vai economizar muito dinheiro, né? Hoje nós temos aí as plataformas digitais que você pode estar comprando muitos produtos que nós temos. Não é fazendo propaganda não, gente. Eu não tenho ações na Shopee, nem tenho ações em Mercado Livre, mas eu compro muito na Shopee e no Mercado Livre. Porque chega barato na minha cidade. Na minha cidade as coisas são caras. Então eu compro na Shopee, chega na porta da minha casa, às vezes com 70% do valor que eu pagaria na minha cidade. Então é interessante a gente começar a comprar, usar outros meios para a gente sobreviver e economizar dinheiro. Porque aí sobra dinheiro, gente. Tem muita gente que não está sobrando dinheiro porque está comprando as coisas sem fazer orçamento. Está gastando mal o dinheiro que ganha. Então é importante a gente fazer orçamento, analisar, pensar, para depois tomar a decisão. Dinheiro é nada mais, nada menos que uma moeda de troca. Só isso. Então você tem que trabalhar por objetivo. Trabalhe por objetivo, pega esse dinheiro, emprega no objetivo pelo qual você trabalha e você vai ser muito feliz e não vai passar apertado. Bom, nós falamos bastante, né, sobre esse tema de orçamento empresarial. Hoje nós nem não vamos entrar aqui no mérito da questão aqui. Eu quero que vocês depois, né, leiam essa apostila para a gente poder, na próxima aula, a gente poder discutir um pouco mais sobre esse tema. De repente você também pode estar observando algumas notícias sobre esse assunto, né, sobre o orçamento empresarial, fluxo de caixa. De repente, se você vê alguma notícia, algum documentário ou alguma informação, tente
ver, né, essas informações e estudar um pouco sobre essas informações, se você tiver um tempinho, e tragam essas informações para a gente poder comentar na próxima aula, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Alguém quer falar algo mais para complementar a nossa aula de hoje? Não? Não, tranquilo. Ótima aula. Obrigado. Muito de boa, tranquilo. Que bom. Pessoal, então eu quero agradecer todos vocês aí pela participação. Amanhã a gente volta para a gente poder conversar um pouco mais, trocar umas ideias, né? Isso é muito bom. Eu gosto mais quando vocês participam, que a gente troca ideia, a gente, né, fortalece aí um pouco mais o aprendizado. Isso é muito bom. Então, eu conto com vocês aí na próxima aula. Espero vocês, né? É importante demais essa participação de vocês aqui nessa aula online. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Beleza, boa noite. Boa noite a todos. Até amanhã, professor. Obrigada. Boa noite. Ele vai se ele quiser também. Não tem... Boa noite, professor. Até amanhã. Boa noite. Boa Amanhã. semana para o senhor e até amanhã. Obrigado. Boa noite, Até amanhã. professor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.